No dia 6 de novembro, a Igreja em todo o mundo celebra a memória de Teófilo e seus companheiros mártires. Os padres da Congregação dos Sagrados Corações foram executados durante a Guerra Civil Espanhola. Em julho de 1936, houve uma revolta militar contra o governo da Segunda República da Espanha. Isso levou à Guerra Civil de 1936 a 1939. Durante este tempo, foram 14 religiosos da Congregação dos Sagrados Corações que deram a vida, e 5 deles tiveram sua causa de canonização apresentada ao Vaticano. No dia 13 de outubro de 2013, os 5 padres foram beatificados: Padre Teófilo, Padre Isidro, Padre Gonzalo, Padre Eládio e Padre Mário. Que este testemunho fortaleça ainda mais os irmãos e irmãs religiosos a viver com grande fidelidade suas vocações. Beato Teófilo e companheiros mártires, rogai por nós. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: Mestre, todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Jesus curava a todos de todas as enfermidades e expulsava os demônios. Que mensagem recebemos hoje com as leituras que acabamos de ouvir? A atitude de Jesus curando a sogra de Pedro, que estava com febre. Naquela época era uma situação grave,
hoje consideramos relativamente simples, e depois toda a cidade se reuniu em frente da casa. Jesus curava a todos. Ele estava manifestando, revelando a misericórdia de Deus. Não tomava esta atitude como demonstração de poder, mas como revelação da misericórdia de Deus. Na verdade, o poder de Deus de nos libertar de qualquer perturbação do mal, de qualquer doença, de qualquer situação que nos agrida, esse poder de Deus está dentro de nós, porque Deus está em nós. E Jesus despertava nas pessoas a confiança em Deus. E a ação de Deus agia de dentro das pessoas. Por isso Jesus dizia: vai em paz, tua fé te curou. A luz divina que cura, que liberta, que afasta o mal, está dentro de nós. Isso Jesus veio revelar. Quase sempre necessitamos de uma outra pessoa que nos ajude a crer em Deus. E no momento que cremos, a luz de Deus que está dentro de nós entra em atividade libertadora. E Jesus foi caminhando e percorrendo as cidades, não permanecendo no mesmo lugar, para revelar essa misericórdia divina. Hoje nós ouvimos na primeira leitura um texto do livro de Jó, que muitas vezes não fica bastante claro para as pessoas, porque em determinados momentos Jó parece que se revolta contra o sofrimento. Num determinado momento ele exclama: maldito o dia em que nasci. Não acontece isso também conosco? Quando o sofrimento nos atormenta profundamente, surge muitas vezes dentro do coração ou uma revolta, ou uma pergunta impaciente: por que Deus está fazendo ou permitindo isto? Mas a atitude de Jó nos ilumina. Ele não se revolta contra Deus. Ele chegou a ser impaciente com o sofrimento, mas dentro do sofrimento começou a ver as maravilhas de Deus e proclamou a grandeza de Deus. Foi o louvor que surgiu de dentro do seu coração. E através desta atitude de louvor, de reconhecimento do poder de Deus, a luz divina iluminou o seu coração e o libertou. E ele entrou em paz. Isso aconteceu para Jó quando ele buscou uma atitude de silêncio, de recolhimento. No Evangelho, vemos Jesus, depois de fazer tantos milagres, ele se retira para um lugar silencioso e permanece em oração a noite toda. No dia seguinte, os apóstolos vão procurá-lo dizendo: mestre, todo mundo está te procurando. Então Jesus responde: irei
a outros lugares e aldeias, pois para isso o Pai me enviou. Jesus foi enviado pelo Pai para inaugurar o reino de Deus, espalhar o reino de Deus, percorrer todos os lugares, manifestando que havia chegado este momento em que a força de Deus, sua misericórdia, entrava em ação definitivamente para curar, libertar, salvar a todos. Evidentemente, não podemos deixar de acrescentar o que várias vezes temos acrescentado nos últimos meses. Aqui nesta igreja, quando ainda estava para ser construída, aqui neste lugar, esteve um homem de Deus, Padre Eustáquio. Ele, com seu carisma, despertava no coração das pessoas e desperta até hoje a confiança em Deus. E é por isso que acontecem tantas maravilhas. Ele libera dentro do coração das pessoas a força divina, a luz divina que cura, age, liberta, ilumina, reconstrói a vida. Padre Eustáquio foi, entre tantos outros, um profeta, um homem de Deus. A mensagem da missa de hoje, ainda que não sejamos iguais ao Padre Eustáquio, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua missão, mas a mensagem é esta: cada um de nós é chamado por Deus, enviado por Deus para despertar a fé no coração dos irmãos, das irmãs, levar a esperança, colaborar para que este reino de Deus se implante, se divulgue, se espalhe por toda a terra. Por pior que seja a situação do mundo neste momento, esta é a nossa missão. Vamos agora receber o perdão de nossos pecados. Estou pedindo que Jesus libere esta luz divina no coração de todos, para os enfermos, para aqueles que sofrem outras situações, para aqueles que estão se sentindo perturbados ou sua vida confusa, quem sabe sem sentido. Por este pedido de misericórdia, esta luz de Deus, seu Espírito, inunde o coração de todos, despertando a fé, a esperança, a caridade. Vem Espírito de Deus, luz do alto, inundar os nossos corações, purificar-nos, iluminar o nosso caminho, curar-nos e livrar-nos de toda enfermidade. Desce sobre nós, vem ao nosso coração, ó Deus nosso Pai, infinitamente misericordioso, que revelastes em Jesus esta misericórdia infinita, concedei-nos, em nome de Jesus, o perdão de todos os nossos pecados, a saúde no corpo, na mente e no espírito, saúde e paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.